Você não pode cometer o mesmo erro que eu cometi. O erro que muitos de nós cometemos é que nós ouvimos uma direção do Senhor, mas nós não buscamos nos aprofundar nessa direção e nós já saímos tomando as decisões de acordo com a nossa compreensão. A gente acha que Deus já nos deu o plano todo quando Deus só deu um sinal de que é hora de uma nova transição. Olá, minha querida, tudo bom com você? É um prazer estar aqui compartilhando uma palavra ao seu coração e eu espero que te abençoe bastante. Se você não me conhece, eu sou Amanda Ferraz, filha do Pai Altíssimo, casada com Patrick há quase 5 anos e juntos nós servimos o ministério aqui na igreja local onde nós frequentamos, que é o Ministério dos Adolescentes. Quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber todas as notificações dos vídeos que eu vou postando por aqui. Curta, compartilhe, comente, eu quero saber como foi essa palavra que eu trouxe para você e hoje eu vou dar o testemunho de algo que eu fiz e que estava errando ao longo da minha caminhada com Deus, para que você não cometa o mesmo erro que eu. O desejo do coração de toda pessoa é crescer. Isso é independente de nós estarmos com o Senhor ou não. Nós vivemos buscando avançar, alcançar novas coisas, ter novas experiências, crescer e desenvolver cada vez mais. Mesmo se você não segue ao Senhor, esse é o seu desejo. Eu acredito que as suas decisões são tomadas com base naquilo que você gostaria de alcançar. Eu me converti já em uma idade avançada. Eu já era jovem, já cursava faculdade, já tinha um plano traçado para minha vida, mas eu encontrei ao Senhor de uma forma totalmente diferente do que é o normal, porque nós sabemos que infelizmente hoje a taxa de pessoas que se desviam ao entrar na faculdade é muito alta, mas comigo aconteceu um caminho reverso. Eu entrei sem conhecer ao Senhor dentro da faculdade e no meio da faculdade, no ano de 2016, eu me converti a Jesus e conheci quem Ele era e comecei a me dedicar nesse relacionamento com Ele. E a partir desse ano até hoje, graças a Deus, eu estou caminhando com Ele, sou cada dia mais apaixonada por Ele. Terminei a minha faculdade em 2018, já estava com a carteira da OAB em mãos, que era tão sonhada para que eu pudesse exercer a minha profissão. Já trabalhava na minha área, eu trabalhava em um cartório aqui da minha cidade e eu tinha muita alegria em estar ali naquele trabalho porque eu servia as pessoas, é um trabalho que a gente consegue ajudar e desenrolar a vida de muita gente. E eu também conseguia ser luz ali naquele lugar, porque eu acredito que todo lugar onde o Senhor nos coloca é um lugar onde nós podemos levar a presença dEle para a vida das pessoas. Até eu me formar, tudo estava muito bem calculado por mim. Eu iria me formar, trabalhar, conhecer o meu marido, casar, construir os bens junto com ele, né? A nossa vida, construir a nossa casa, ter os nossos filhos e tudo isso ia ser possível graças ao meu trabalho, ao trabalho do meu esposo e aquilo que nós iríamos desempenhar à medida que nós fôssemos nos aprimorando em nossas profissões. Só que eu não imaginava que os planos do Senhor eram totalmente diferentes dos meus planos para mim. Depois de um tempo trabalhando ali naquele cartório, em 2022, mais ou menos, o Senhor colocou em meu coração o desejo de sair daquele lugar. E eu comecei a pensar, não, agora é hora de eu sair e eu ia exercer a minha profissão de advogada. Eu já tenho a carteira da OAB, já está parada há algum tempo, porque eu não podia conciliar as duas funções. Então agora é hora de eu sair, de eu entregar essa função aqui, por mais que eu goste bastante, que eu tenha feito um relacionamento com as pessoas que trabalham ali, de eu gostar bastante dos meus chefes, mas era hora de eu transicionar. Só que eu não busquei ouvir a voz do Senhor de forma correta e por isso que eu queria te dizer que você não pode cometer o mesmo erro que eu cometi. O erro que muitos de nós cometemos é que nós ouvimos uma direção do Senhor, mas nós não buscamos nos aprofundar nessa direção e nós já saímos tomando as decisões de acordo com a nossa compreensão.
A gente acha que Deus já nos deu o plano todo quando Deus só deu um sinal de que é hora de uma nova transição. Nós começamos a caminhar com as nossas próprias pernas, a começar a idealizar aquilo que Ele tem, a gente idealiza aquilo que Ele tem para as nossas vidas com base naquilo que Ele já fez na vida de outras pessoas. E isso é um dos sabotadores para o crescimento. Qual é esse sabotador do crescimento? É o sabotador do controle. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele é quem governa, Ele é quem controla, Ele é quem direciona cada um dos nossos passos. Então não adianta Ele estar te dizendo que você está indo para uma nova etapa, que você está indo para uma nova estação e você querer tomar agora as decisões para alcançar essa nova estação sozinha. Não é assim. Você precisa continuar atenta aos direcionamentos do Senhor para os próximos passos que você precisa tomar. O controle está nas mãos dele, então ele te deu um vislumbre daquilo que vai acontecer, mas a imagem completa ainda vai chegar à medida que você vai dando passos de fé. Outro sabotador que pode aparecer nesse momento de transição das nossas vidas é o medo. Muitas vezes o novo nos causa medo, a incerteza nos causa medo. Você estava até ali tendo controle de tudo, conseguindo ter uma ideia do que ia acontecer enquanto você estava ali naquele lugar, e aí do nada você precisa mudar de rota, e isso vai assustar, isso vai causar medo. Mas nós não podemos deixar o medo nos parar. Naquela época, quando o Senhor disse para mim que não era mais tempo de eu estar ali naquele cartório, que era tempo de eu sair, eu tive medo. Um dos primeiros sentimentos que eu tive foi medo, porque eu já era casada, eu já ajudava o meu marido em casa com o financeiro, nós estávamos bem porque nós tínhamos os 2 salários entrando dentro de casa e aquilo era estável, era uma segurança para mim. E falar que eu iria sair era entender que eu ia agora conseguir de outra forma que eu ainda não sabia como seria, e isso me causou medo. E, muito provavelmente, por conta desse medo que eu tentei pegar o controle e tomar as decisões longe do Senhor. E deixa eu te falar, não deu certo. Outro sabotador que pode aparecer no momento do nosso crescimento e evitar o nosso romper é o perfeccionismo. Nós acabamos querendo ser perfeitas e deixa eu te falar, nós não somos perfeitas, nós somos filhas de um Deus que é perfeito. Mas nós não somos perfeitas. Nós não vamos conseguir fazer as coisas de maneira perfeita, até porque nós não temos nem noção do que vai acontecer daqui a um minuto, quanto mais do que vai acontecer a partir das nossas ações e decisões para frente. E o perfeccionismo muitas vezes me pegou demais. Eu queria ter certeza do que ia acontecer a partir das minhas decisões e por isso eu demorava muito em tomar as decisões, porque eu queria calcular cada uma das coisas, ter os prós, ter os contras, pesar cada uma das minhas decisões para que eu pudesse ser assertiva de forma perfeita na direção que eu devia tomar. O perfeccionismo nos trava, porque pessoas que são perfeccionistas, elas não vão conseguir dar os próximos passos se elas não tiverem certeza que elas estão sendo perfeitas. E nós não somos perfeitas. Eu, pelo menos, não sou perfeita. O perfeccionismo vem para nos sabotar de avançar e de crescer e de romper e de acessar a próxima estação que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim como medo, assim como controle. E por último, o quarto sabotador que nos impede de crescer e de avançar naquilo que o Senhor está nos direcionando é a comparação. E isso acontece demais no meio feminino. Nós olhamos para as nossas irmãs e pensamos que o Senhor vai agir na nossa vida de acordo, Ele agiu com a vida daquela nossa irmã. Ou pior, pensamos que nós temos muito menos do que aquela outra irmã e que nós nunca vamos alcançar o que o Senhor está nos direcionando. A comparação nos fere de uma forma tão injusta que nós nos sentimos limitadas em acessar aquilo que o Senhor está nos direcionando. A comparação nos coloca num lugar de escassez, porque sempre a grama do vizinho vai ser mais verde. Sempre eu vou olhar para minha irmã e eu vou pensar, nossa, ela tem condições de fazer isso, ela tem aquilo, ela pode aquilo, e olhar pro meu lado e pensar, não, eu não posso, eu não sei, eu não faço. A comparação nunca vai nos colocar para cima, ela sempre vai nos colocar para baixo. Ela sempre vai impedir que nós acessemos no Senhor o nosso valor,
a nossa verdadeira identidade. Porque se nós estamos nos comparando, nós não estamos recebendo em nós a satisfação de sermos exatamente quem o Senhor nos criou para ser. A comparação nos faz achar que o Senhor vai agir em minha vida exatamente da forma que agiu na vida da outra pessoa. Nós colocamos o Senhor numa caixinha, num padrão. E o Senhor não vive para cumprir padrões humanos. O Senhor faz exatamente a sua vontade. E a palavra do Senhor nos diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que é bom, perfeito e agradável para a minha vida pode não ser bom, perfeito e agradável para a sua vida. Por isso eu não posso colocar Deus em uma caixinha e achar que ele vai agir na minha vida exatamente como ele agiu na sua vida. Esse foi um dos erros que caminhou comigo ao longo dos anos e que me fez demorar de acessar o romper do Senhor. E eu não quero que você também cometa esse erro de demorar em romper naquilo que o Senhor tem para sua vida porque você está se comparando e porque você está achando que você é como todo mundo. Você não é como todo mundo, você foi feita filha, você é uma filha única que tem uma história escrita por Deus desde antes do seu nascimento. Na minha vida, por exemplo, o padrão esperado era muito claro. Eu iria formar, conseguir a carteira da OAB, trabalhar com a profissão que eu havia conseguido com a minha formação, me casar, evoluir em minha profissão, ter condições de sustentar a minha vida, de sustentar a minha casa, de crescer junto com meu marido em minha profissão e alcançar todos os meus sonhos através dessa profissão que eu tinha conseguido. Mas esse não era o padrão do Senhor para mim. Ele me fez ir por um caminho totalmente contrário e eu ouso dizer um caminho que nós não estamos confortáveis em seguir. Porque enquanto muitas de nós estão sendo chamadas para fora, para exercer suas profissões lá fora, ter a sua renda própria, poder ajudar seu esposo, poder ajudar dentro de casa, poder construir suas coisas com a sua renda, Deus estava me chamando para parar tudo e vir para minha casa. Era um caminho que ninguém queria fazer, era um caminho totalmente contrário e no início eu não entendi. Eu achei que o Senhor estava pedindo só para eu trocar de função, só para eu sair daquele cartório e agora passar a ser uma advogada. E eu tentei durante um ano ser essa advogada, ter o meu próprio negócio e foi totalmente frustrado. Porque quando nós não fazemos aquilo que o Senhor está nos pedindo, nós não temos graça para vencer, nós não temos graça para romper. Nós podemos caminhar por um tempo, mas uma hora ou outra vai ser difícil demais conseguir prosseguir. E nós vamos entender, se nós estamos vivendo pelo Espírito, nós vamos entender que é hora de parar e de obedecer de forma completa aquilo que o Senhor está nos direcionando. Não foi fácil para mim sair do padrão, não foi fácil para mim deixar de ser uma mulher independente, não foi fácil para mim ser uma dona do lar exclusiva. Talvez seja um padrão muito fácil de ser seguido para mulheres que já são mães, deixar a sua função e vir para casa cuidar dos seus filhos. Isso acontece e já é até natural, já é fácil a gente olhar assim, mas eu estava quebrando um padrão muito profundo para mim mesma, porque eu não tinha sido criada para viver isso. Eu tinha sido criada para ser uma mulher forte, uma mulher independente, uma mulher que tinha sua própria renda, que trabalhava, que lidava com pessoas. Mas o Senhor tinha uma lição muito profunda para me ensinar. Ele tinha a lição de me ensinar que eu sou filha. E filhas dependem, filhas confiam, filhas entregam o seu caminho ao Pai, sabendo que Ele sabe melhor para onde está nos direcionando. Eu quero te dizer que pode ser desconfortável o caminho que Deus está te chamando, assim como foi para mim. Assim como ainda está sendo desafiador eu estar dentro de casa. O lugar que eu estou hoje, com a paz que eu sinto hoje, não compra nenhum outro lugar. Hoje eu sei que o lugar que eu estou é o lugar que eu exatamente devia estar. E quando a gente está encaixado no lugar que devia estar, as coisas são leves, as coisas fluem, as coisas acontecem de forma tranquila. Porque a palavra do Senhor diz que o jugo dele é suave, o fardo é leve. Caminhar com o Senhor nos sobrecarrega. Eu vivi um padrão que era para mim. Talvez não seja o mesmo padrão para você, talvez o Senhor não esteja te chamando para casa e eu não quero te dizer, mulher, que você está errada em trabalhar fora.
Se esse é o chamado do Senhor para você, continue a exercer com excelência, continue a fazer o seu melhor, sabendo que o Senhor é quem sabe o que tem para você. E se você está em casa, se esse é o caminho que o Senhor tem para você, seja satisfeita neste lugar onde o Senhor te coloca. A gente precisa parar com o erro de querer viver como o outro está vivendo, achando que a gente sabe o que é melhor para a gente. Quando nós submetemos o nosso controle ao Senhor, Ele sabe melhor o que é para que nós alcancemos. Não é fácil, não é confortável e é muito desafiador viver padrões fora daquilo que a gente achou que era o nosso padrão. Mas quando nós entregamos para o Senhor isso, fica tudo mais fácil, fica tudo mais confortável. Não foi fácil ouvir do Senhor que eu estava indo para um caminho que não era o que Ele queria para mim. Eu precisei fazer várias renúncias. Eu precisei e estou precisando. E no início eu não entendi o motivo dessas renúncias. No início eu achei que nem era de Deus e por isso que eu fui para um caminho que me levou à frustração. Mas hoje eu entendo que o Senhor está me ensinando algo muito precioso e que nesse tempo Ele tem produzido algo totalmente distinto para a minha vida e que Ele vai usar para ajudar outras mulheres a entender que o padrão do Senhor para a vida das mulheres não é um padrão único. Ele quer usar cada uma de nós de uma forma específica e essa forma vai ser necessária para o propósito maior, e o propósito maior é expandir o reino de Deus. Nós expandimos o reino de Deus quando todas nós estamos trabalhando juntas, alinhadas com a vontade do Senhor e exercendo a função que Ele tem para as nossas vidas. E eu quero declarar sobre a sua vida, minha querida, que se até hoje você estava vivendo fora do caminho do Senhor, deixando que os sabotadores do crescimento não te deixassem romper, eu declaro hoje sobre a sua vida que você vai romper, porque você vai descobrir que existe uma história para você. Você não precisa seguir padrões. Deus não está dentro de uma caixinha que precisa obedecer àqueles padrões que nós que colocamos, não. Deus vai estrear algo na sua vida. Deus vai fazer de uma forma diferente, de uma forma nova, de uma forma que você não imagina. A palavra do Senhor nos diz e nos garante que Ele é quem sabe os planos que Ele tem ao nosso respeito. E são pensamentos de nos fazer prosperar e de nos fazer bem e de nos levar a um lugar de paz. Confie que Ele tem esse lugar para você. Ouça do Espírito Santo as direções e siga confiando, tendo fé, dando passos de fé de que Ele está te levando para este lugar que Ele já planejou para você. Independente se seja diferente daquilo que você idealizou, seja diferente do que a maioria está vivendo. Se você é filha, se você está submetida ao Espírito Santo, ouvindo a direção do seu Pai, tenha certeza que o lugar para onde Ele está te levando é um lugar de crescer, de romper, de avançar e de acessar as promessas dele para você. E eu declaro que você vai viver isso. Enquanto você achar que só vai ser do seu jeito ou do jeito que está acontecendo com as outras pessoas, você vai incorrer no mesmo erro que eu incorri por muito tempo e não vai avançar. Não vai romper, mas quando você entender que existe um plano específico para você e que Deus tem prazer em te levar por esse caminho, você vai acessar este lugar e vai desfrutar da felicidade e satisfação que é viver de acordo à vontade de Deus para a sua vida. Eu te abençoo com esse lugar, eu te abençoo com o seu romper, com o seu crescer nele, porque Ele tem poder para te fazer viver coisas maiores e melhores do que você jamais imaginou.